Oi, pessoal, bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Eu sou o Ricardo, sou produtor desse podcast junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade, especialista em gerontologia e longevidade. Antes de a gente começar o podcast, eu peço que vocês deixem os likes, comentem, compartilhem o vídeo. Deixando um comentário, o YouTube consegue distribuir a gente para mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre a memória, a importância da história de cada um na vida de todos nós. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Bruno Truitt. É assim que fala, Bruno? Isso, perfeito. O artesão de memórias. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Beto. A gente vai falar sobre memória hoje. E memória, segundo o dicionário de Oxford, é a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se ache associados ao mesmo. Nós temos a memória de longo prazo, memórias de trabalho, memórias de curto prazo, memória sensorial, tem vários tipos de memória, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a memória pela ótica e a experiência do Bruno, que é a construção e reconstrução das histórias biográficas das pessoas, e pela ótica do Beto, na prática dele diária, com gerontologia e com a longevidade. Então, Bruno, você pode contar um pouquinho da tua história, como que é feito o seu trabalho de biografia, né? Você pode contar para a gente como que são essas entrevistas? Conta um pouquinho do seu trabalho. E eu queria saber mais uma coisa ainda, dentro dessa mesma pergunta. Como que você se interessou por fazer isso? Que eu acho que é muito legal as pessoas saberem um pouquinho também da tua história, como você se interessou em fazer isso. Ótima pergunta, Beto. Deixa eu ver se eu consigo respondê-la. Eu acho, olhando assim para trás, eu acho que a primeira fagulha desse interesse foram os velhos. E quando eu digo velhos, estou falando quase no termo técnico, da minha família, que eram todos gente muito interessante, e para mim eram pessoas assim, de certa forma até fascinantes, e nenhum deles grandes contadores de história. Gente sempre mais calada. Então as histórias para mim eram sempre uma conquista. Você tinha que arrancar deles a história. Então eu não sou filho nem neto de nenhum grande contador de história, mas todos eram pessoas que me fascinavam de alguma forma, de quem eu gostava muito, naturalmente. E as histórias eu tinha que... Era uma conquista, então assim, eu não tive nenhum avô, nenhuma avó, nem meu pai, nem minha mãe, são aquelas pessoas, senta aí, vou contar, e contam aquelas histórias repetitivas que às vezes as pessoas contam. Então, se não fosse a minha curiosidade, eu não saberia quase nada, porque ninguém tem essa coisa de... Eles não enxergaram talvez a importância de passar adiante isso, mas todos tinham histórias legais e eu gostava sempre de ir puxando. Então eu acho que eu cresci com essa ideia de que os idosos assim eram sempre pessoas muito legais, porque as que eu conhecia eram. E a vida foi me mostrando depois que os canalhas também envelhecem. Mas assim... Muito bom. Mas eu cresci com esse respeito extremo até, e isso até me prejudicou um pouco na vida, por respeitar pessoas só por serem velhas. Isso me travou muito durante a faculdade, por exemplo, professores que talvez não mereciam uma reverência tão grande, e eu tinha uma dificuldade enorme de me impor, às vezes, numa situação injusta, sabe? Então, acho que nasceu dessa coisa na minha família, dos anciãos aos quais eu tinha acesso, eram pessoas muito interessantes, e cujas histórias eu ia aprendendo aos poucos. E daí, acho que junto da música também, eu sempre gostei muito de música, desde que eu consigo me lembrar, eu sou maluco por música, e música antiga me fascinava, carro antigo me fascinava, apesar de eu não entender lhufas de carro, mas eu sempre gostei do design dos carros antigos, casas antigas, então tudo, eu cresci meio esse cara que, até com uma visão um pouco romântica do passado, e o passado teve coisas boas e péssimas, né? Sim. Por todos os pontos de vista. E aí, depois quando eu fui escolher alguma coisa para trabalhar, eu
não tinha ideia do que eu ia fazer, porque eu gostava um pouco disso, um pouco daquilo. Você com 16 anos também, 17, não tem muita ideia do que gosta, né? E aí eu fui para a área de engenharia florestal, que é um outro fascínio meu. Árvores e a natureza e o mundo David Attenborough da vida, né? Aqueles documentários daqueles naturalistas ingleses e tal. Eu ficava fascinado por aquele negócio. E daí entrei na engenharia florestal e no fim da faculdade eu já fui me sentindo muito perdido. E falando, cara, eu não vou me encaixar nesse universo aqui. E todo mundo na faculdade me falava, você está no lugar errado, você está no lugar errado. Amigos meus, vai fazer outra coisa, vai tocar viola, vai... Todo mundo me falava isso. Caminhando para o outro lado. O que você está fazendo aqui? E daí eu, no fim da faculdade, eu participei de um programa, concorri a um programa de trabalho na Islândia e fui eliminado na última etapa. Então eu já tinha criado um... E aí, como você pode imaginar, fiquei bem decepcionado e falando, cara, eu vou me formar ano que vem e não tenho nenhuma experiência de nada, sabe? Na engenharia florestal tinha experiências de trabalhos super manuais, assim, de passar 3 semanas no meio de uma floresta, medindo diâmetro de árvore e pouco mais do que isso, sabe? E aí eu tranquei a faculdade antes de iniciar o último ano e passei 1 ano e meio fora, que foi um negócio muito legal, que foi a minha primeira experiência adulta, talvez, porque na minha faculdade eu estudava em Curitiba, minha família era daqui, então era quase uma continuação da vida escolar. Então eu estava lá com 20 anos e era um guri ainda. E aí esse 1 ano e meio que eu passei fora foi bem bacana, porque eu já tinha trabalhado antes, mas tive os primeiros empregos assim, de arrancar o teu couro mesmo, sabe? E aí eu comprei uma primeira câmerazinha, ainda lá em 2006, 2007, com essa câmera eu comecei a filmar lugares e pessoas. Aí comecei a me interessar por guardar um pouco daquelas pessoas que faziam parte da minha vida, da minha rotina, para o futuro, pensando, porra, daqui a 1 mês eu nunca mais vou ver o Beto mesmo. Eu vou para o outro lado do mundo. Então eu capturava um pouco do que o Beto podia me deixar de lembrança da nossa amizade e tal. Então fui fazendo isso com várias pessoas. E aí eu morei nos Estados Unidos um tempo, né? Fiz um pouco disso lá. Aí eu fui morar em Dublin, na Irlanda, onde eu passei 1 ano também trabalhando e fiz muito disso lá. E aí voltando para o Brasil, e daí nessa experiência também foi uma coisa que também foi bem importante. Eu fui visitar a terra do meu avô Truit, que eu não conheci, que morreu moleque ainda. E lá estavam as primas nossas morando lá ainda, numa aldeia com 17 pessoas. E eu falei, cara, isso aqui vai acabar amanhã. Só velhos. Os jovens iam todos para a Suíça, para a França ou para o Brasil trabalhar. Historicamente já, isso aí não é coisa de hoje. E aí eu fui filmando essas pessoas, pensando que daqui a pouco ninguém mais estava lá, nem aquelas casas de pedra e nem nada do que eu via. E aí essas pessoas começaram a me contar histórias sobre mim. Elas moravam do outro lado do mundo, eu estava o mais longe de casa que eu acho que já tinha estado, e me sentia em casa, porque aquelas senhorinhas de preto me contavam histórias do meu avô que eu não conhecia. E do meu pai, uma delas tinha morado no Brasil nos anos 60. E eu falei, puxa, cara, eu vou guardar isso aqui com um carinho grande. E daí vim pro Brasil, e aí sentei a minha avó e falei, vó, agora a senhora vai me contar a sua história. Nunca me contou nada, uma senhora bem calada. Uma família de italianos assim, calados, nunca vi isso. Ela tem 8 irmãos e ninguém fala. São italianos. Não brigam. São italianos. Não brigam. Falam, não são todos da paz. Não tem nenhum tchucatom no meio, nada. Falei, vó, me conta essa história, eu não sei nada dela. E aí foi a primeira vez que eu sentei alguém assim, formalmente, para me dar uma entrevista. E falei, pô, isso aqui tá guardado agora. E daí comecei a ir atrás de pessoas que pudessem me contar histórias interessantes. Um tio-avô meu foi um baita do entrevistado meu nessa época. Aí teve o seu Pedro de Lima, que foi pracinha, lutou em Monte Castelo. Fui atrás dele, entrevistei ele algumas vezes. Aí ia pintando. E nesse momento, o teu interesse já era pensar em fazer livros ou você estava pensando em fazer... Só guardar esses vídeos. Só guardar os vídeos. Para a posteridade, porque nosso mundo precisaria disso. Você estava construindo um acervo de memórias. Exato. De pessoas. Quase um museu vivo, né? Um museu de pessoas, deixando vivas essas memórias para as gerações seguintes, poderem olhar
entender melhor. Isso mesmo, Beto. Só que o problema foi que isso foi ficando numa caixa preta. Eu não tinha tempo de... E daí, nesse meio tempo, né, eu acabei a faculdade e comecei a trabalhar como professor de inglês e fazia umas traduções também. Português espanhol, inglês português. E aí, eu ia fazendo essas entrevistas sem pretensão nenhuma. Só ia guardando e pensando, isso vai ser útil. Mas ninguém assistia essas entrevistas. O YouTube não tinha essa relevância que tinha. Eu estava lá guardava esses DVDs numa caixa de sapato. Aí fui conversando com pessoas e alguém conhecia alguém, sempre me falava, Bruno, tem uma senhora polonesa ali no Jardim Social que foi escrava na Alemanha durante o regime nazista. Eu ia até lá. Inclusive, uma dessas entrevistas virou livro esses tempos. Já está nos finalmente da diagramação. Um exemplo, né, a dona Tatiana Kwiklinski, que era polonesa e no meio da guerra o pai dela já tinha sido levado embora. E no meio da guerra, ela com 17 anos, recebeu um ofício na casa dela lá, que a família dela, por ser um território ocupado, tinha que mandar... Cada família tinha que mandar uma pessoa para a Alemanha para trabalhar na agricultura, para ajudar a sustentar o Terceiro Reich. E ela foi. Ela se voluntariou para poupar os irmãos. Foi lá a dona Tatiana com 17 aninhos para a Alemanha, passou 3 anos lá, conheceu o marido dela, e depois aí voltaram para o Brasil e fizeram uma vida linda aqui. E essa foi uma entrevista, você vê, de 2h30, Beto, e virou um livro. Conseguimos fazer um livro. Ela era uma narradora tão hábil que em 2h30 ela conseguiu me contar o filé da trajetória dela, dos 17 até o grosso, até os 80, vai. E aí eu ia atrás dessas pessoas. Tem a dona Bolca também, que morava ali perto do Parque Barigui, também teve a mesma experiência na Alemanha, mas a dona Bolca já não estava... A memória dela já não estava tão perfeita como a da dona Tatiana, né? E você vai falar sobre isso. Mas assim, eu ia atrás dessas pessoas. Algumas vezes eu me decepcionava, ia até a pessoa, botava todos os argumentos, a pessoa não aceitava falar comigo. Às vezes a pessoa aceitava e não tinha tanto conteúdo. Era uma tentativa e erro, né? Até que um dia eu conheci um senhor alemão lá em Campo Largo, que lutou na Luftwaffe, na Força Aérea Alemã. Nasceu aqui, eu não lembro mais em detalhe, mas ele nasceu aqui, e quando ele estava um pouquinho antes da guerra estourar, os pais dele tiveram a bela ideia de voltar para a Alemanha, um casal de alemães. E ele voltou para lá, atingiu idade militar, puxaram ele. E ele virou piloto. E aí, esse cara, eu acho que ele ainda está vivo, ele constrói aviões. Numa chácara ali em Campo Largo, seu Ari, chamam ele de Ari, não sei o nome dele de verdade, não deve ser Ari. É um cara, e daí eu encontrei esse seu Ari, conheci ele num churrasco e meu sogro falou, Bruno, esse cara tem essa história. Falei, seu Ari, pelo amor de Deus, me deixa capturar essa história. Não. Insisti muito, falei com as filhas dele falaram, Bruno, nem nós conhecemos essa história direito, ele não gosta de contar. E aí, eu contando essa história de ter conhecido esse senhor no dia seguinte para um aluno meu, esse aluno meu começa a chorar. Fábio. E ele fala, a minha avó foi morta no regime nazista, ela era judia. E aí, enquanto a gente tinha essa conversa, me veio, pim! Falei, por que eu não pego essa montoeira de DVDs que estão no meu arquivo morto lá e não crio um trabalho no qual eu transformo essas histórias em livros, então e dessa forma as pessoas não precisam ter um aparelho, um DVD. Na época não se falava muito de postar na internet, né? Para assistir. Por que eu não deixo isso acessível aos dedos de qualquer pessoa? Falei, vou transformar essas histórias em livros, vamos ver se alguém tem interesse nisso, né? E aí, de início, eu tive essa ideia, demorei um tempão criando um site, que no fim ninguém nem se importou com o site, porque a prática é a coisa mais importante, né? Acho que eu perdi um tempo disso no início. E aí um amigão meu, um padre meu, o Bruno, foi meu primeiro cliente. Aí um outro amigão meu, de Francisco Beltrão, foi o segundo. A avó dele fazia parte aquela enxurrada de gaúchos que ocuparam o sudoeste do Paraná. E aí fui fazendo o terceiro, o quarto, daí fiz um trabalho lá em Minas Gerais, daí fizeram uma matéria sobre mim no jornal em Minas Gerais, sobre esse trabalho que eu fiz. E aí saí no Globo, no Rio de Janeiro, no Caderno de Cultura, e daí foram pipocando trabalhos mais longe do meu ciclo imediato de amigos, assim, né? E aí, agora já faz, acho que 12 anos,
tem feito trabalhos pelo Brasil dessa natureza, com o objetivo de pegar histórias que vão desaparecer em 1, 2, 5, 10 anos, com certeza, porque todas desaparecem. Sim. E capturá-las enquanto é tempo e transformá-las num material bonito, bem feito, né? Acho que uma coisa legal, né, é essa tua sacada, ainda mais para pessoa idosa, o livro, manusear, né, pegar no papel, assim, é uma coisa que o velho gosta, né? Se para nós já é legal, que dirá para um cara para quem essa coisa de computador é uma magia, né? Tem gente que nem se mete, não tem nem WhatsApp. E, além disso, eu acho que o fato dela ficar plasmada como livro, ela tem mais a ver com história, né? Quando você pega um livro, parece que, de fato, você está pegando aquela história, né? A gente sabe, né, que a leitura no computador, a leitura em tela não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é mais cansativa, né? Isso. E quando você oferece isso, né, para as pessoas, eu acho que a grande sacada foi essa, você trazer isso, de fato, para livros. E eu queria saber de você, por exemplo, na medida em que você vai contando ou que você vai trabalhando com essas pessoas, como que essas memórias também vão te afetando? Como que elas vão ajudando você? Se elas te impactam de alguma forma, se elas modificaram você, e se hoje você se sente diferente por conta de todas essas histórias que você aprende. Eu ia perguntar, mesma linha, que deve ter você já narrou pra gente, todas essas histórias trazem uma carga emocional muito grande, né? Então, envolvimento com guerra, tal, né? Então isso deve mexer, né? Além de mexer com a pessoa, mexer com a família, deve mexer com você também, né? Ótima pergunta de vocês. Eu não sei se alguém já havia me perguntado isso antes, mas por um lado, sim, elas me impactam muito, elas me inspiram muito, mas como toda a memória, esse impacto dura pouco, porque a gente, né, faz parte da vida de qualquer pessoa ocupar a cabeça com outros pensamentos o tempo todo, e faz parte do meu trabalho ocupar a minha cabeça com várias outras histórias a cada mês, a cada semana. Então, assim, isso atesta também para a importância do papel, porque se eu entrevistar vocês hoje e eu for transcrever esse material mês que vem, metade das coisas me parecem novidade. Eu acho que o meu Alzheimer pode já estar começando, inclusive. Eu não estou brincando, é verdade. Você falou de 30 e poucos anos antes de começar, né? Que às vezes o Alzheimer começa muitos anos a gente sonhar. E eu sinto que a minha memória é ruim, isso é uma coisa. E isso atesta para a importância de cimentar no papel. Porque hoje, antes de terminar, deixa eu fazer um paralelo com a uva, que eu já fiz uma vez e faço sempre porque eu acho muito bom. Mas deixa eu só terminar de responder a pergunta melhor. Essas histórias me impactam, sim, e ao contrário do que a gente pode imaginar, não só as histórias de guerra, essas mais grandiosas que a gente ouve e pensa que viraria um filme. A história mais simplória sempre tem elementos épicos, só que a gente não se permite conhecer. Uma observação a partir disso que eu acho que é muito legal, porque muitas famílias sequer conhecem a história, né, ou do seu avô, ou da sua avó, do seu pai, da sua mãe, ou do seu bisavô e da sua bisavó. Isso não é passado. Muitas vezes até porque a pessoa não sente orgulho daquilo que ela fez. Sim. Porque normalmente, como a gente está acostumado, como você falou, épicos, não precisa ser uma história épica. É a tua história, e eu acho que a importância até para a gente preservar, falando da preservação da memória mesmo, né? Não só da memória da história, mas da nossa memória. O revisitar os fatos é muito importante. E quando você fala isso, eu acho que daí você pode continuar até incentivando as pessoas a contarem essas histórias, a escreverem essas histórias. Não necessariamente elas precisam ter um biógrafo como você, mas o fato delas escreverem isso e até compartilharem isso com as pessoas, com os familiares, com os netos. E quando você falou do respeito que você tinha, né, pelas pessoas mais velhas, eu tinha a mesma sensação de respeito, continuo tendo, mas como você disse, na medida que você começa a trabalhar e cresce, você começa a entender que existem pessoas de diferentes idades, que elas podem ser boas, podem ser más, podem ser canalhas, podem não ser, mesmo
mesmo um grande canalha pode ter uma grande história. Grande história para contar. E do ponto de vista da vida dele, talvez ele nem se enxergue dessa forma. É o nosso ponto de vista. Então, essas histórias e revisitar essas memórias, eu acho que é fundamental. Sobretudo para não se perder. E para aquelas pessoas que estão próximas, e como você falou, cada história vai te impactar. Quantos livros a gente poderia escrever de histórias maravilhosas com coisas muito simples? Simples? Olha, a maior parte dos livros que eu já fiz já para uns 35 para 40, até o momento. Não é muito, né? 12 anos fazendo isso. Mas eu acho que é lindo, porque imagine, são pessoas que se dispõem a contar a sua história. E como vocês, não é fácil você abrir teu coração para um estranho e contar a história. Eu sou um estranho. Exatamente, não é fácil. Mas sabendo que isso vai ser registrado e que daí vai ser passado para as pessoas. Dentro daquilo, que muitas vezes pode ser que eu não tenha tanto orgulho daquilo. Né? E eu conto essa história, eu acho que isso é fantástico. Então, você ter 35 histórias de 35 diferentes pessoas, eu acho que é sensacional. E é uma forma também da gente entender o quanto nós somos fechados no sentido de abrir essa caixa preta e falar para as pessoas. Eu acho que é legal também esse lado que deve trabalhar muito com a autoestima da pessoa, né? A família contribuir para engrandecer essa história da pessoa mais velha, né? Sim, e o senso de pertencimento, Ricardo. Porque eu noto que a falta do senso de pertencimento é a falta de conhecer. Tem um cara que vocês, se vocês não conhecem, precisam conhecer, e quem está escutando também. Ele se chama Rogério Belpino. Ele está fazendo um sucesso grande nas redes sociais aí, contando a história de Curitiba. Ele oferece tours no centro da cidade e é um maestro. O cara é uma máquina. E ele ensina o curitibano a conhecer a sua história. Uma das coisas que ele fala, por exemplo, que bobagem é essa do símbolo de Curitiba ser a capivara, cara. A capivara tem... Cara, eu passei muito tempo achando que capivara era uma coisa nossa. Capivara tem em todo canto. Mas a maior parte dos curitibanos, quando vê, por exemplo, tô tomando mate aqui, a maior parte dos curitibanos, quando vê alguém tomando mate, acha que é gaúcho. E ignora que Curitiba foi construída com dinheiro de erva mate. A primeira universidade do Brasil, o UFPR, foi dinheiro... Então, e a galera que começa a conhecer a história da cidade de Curitiba, ou da sua própria família, do seu avô, que às vezes não foi um herói de guerra, às vezes é um cara que o cara nem gosta. Ele não tem esse senso de amor, de pertencimento, porque não conhece. Então, muitas das histórias que eu conto não são histórias grandiosas que o cara me pega e fala: Bruno, eu quero me sentir um herói através da história da minha família. Pelo contrário, olha, eu tenho a minha avó que era... Vou dar um exemplo de uma senhora feirante de São Paulo. Fui lá conhecê-la, ela era portuguesa, está viva ainda, está bem, a gente se fala às vezes. Foi feirante, muitos anos, ela e o marido, imigrantes portugueses, chegaram no Brasil nos anos 50. Cara, as coisas que essa senhora me contou não tem em épicos, em filmes sucesso do Netflix. Do jeitinho dela, bastou saber arrancar, sabe? Então, assim, todo mundo tem uma história, alguns são melhores contadores, outros piores, mas muitas vezes os piores contadores têm as melhores histórias. E muitas vezes o cara que, eu era, não sei o quê, não foi coisa nenhuma e é só goela. E muitas vezes as pessoas caladinhas, que nem acham que a sua história foi grande coisa, é outra coisa. Muitos dos melhores narradores são os mais modestos e que de início falam: eu não tenho nada para contar, minha vida foi absolutamente normal. Daí você entra na vida do cara, não teve nada de mundano, né? Legal. Então eu noto isso. Narradores mais difíceis em geral acabam sendo os melhores. Pessoas mais modestas, assim, que dizem: eu não tenho nada para contar, o que você quer falar comigo? Acabam tendo histórias fantásticas. Eu ia perguntar sobre isso, Bruno. Deve ser um desafio, né? Ainda mais lidando com gente um pouco mais velha. Se com a gente, pra gente lembrar do nosso passado em ordem cronológica é meio complicado. Complicadíssimo. A gente pula uma data e volta e não sei o que. Putz, não foi aqui, foi lá, foi não sei o que. Imagino como é que é esse seu trabalho. Que é um trabalho, deve ser... Você pode pegar um contador bom de história, né? Que sabe exatamente tudo. Meu sogro eu vou te apresentar ele. É bom fazer um livro dele. Ele sabe a música do jardim de infância dele. Então, sério? Ele sabe tudo. Datas. Sabe tudo de todo do mundo, de nome, de tudo. Esse é um sonho. Esse cara é um sonho. Ele sabe
É um dos caras mais inteligentes que eu conheço, meu sogro. Mas ele conhece todas as histórias de família, ele tem a nossa árvore genealógica da família inteira, até sei lá que geração e tal. Esse é uma biblioteca mesmo, É uma né? biblioteca. E é um devorador de livros, né? Lê 500 livros por dia lá, é absurdo. Imagine. Mas isso é uma coisa que deve ser um desafio, né? Você ajudar as pessoas a organizarem cronologicamente as histórias. Não sei como é que é isso para você. Para você transformá-la em livro também deve ser mais um outro trabalho. É dificílimo, porque a gente, você falou muito bem, a gente que é jovem, para nós já é difícil. Então, o que eu tenho, e eu criei esses artifícios fazendo, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho instrução nenhuma nisso, até porque eu não tinha com quem aprender, né? Quando eu comecei, Você fez teu método, na verdade. Eu criei meu método. Eu tentei fazer uns estágios com pessoas no exterior que já faziam trabalhos similares, né? Na América do Norte, na Europa, para variar. Pessoas já faziam isso muito mais tempo antes de eu achar que tinha inventado esse trabalho. E ninguém se interessou, então eu falei, vou ter que inventar como fazer. E tem muita tentativa e erro, muita cabeçada na parede. Mas esse negócio, eu fui criando, por exemplo, a estratégia de fazer a mesma pergunta várias vezes. Então, Ricardo, como foi... por exemplo, o cara foi... O pessoal de 80, 70, 80, muitos deles foram internos. E colégio interno sempre tem histórias sensacionais. A gente tem aqui alguns pacientes assim, que viveram em colégios internos. Eles contam coisas muito legais, muito interessantes. E parece coisa de filme para nós, né? Sim. Aquela criançada, primeiras descobertas de adolescência e tal. E às vezes a primeira vez, como é que foi o seu colégio interno? E eu já peguei pessoas bem, bem afetadas, acho que pelo Alzheimer, que você perguntava sobre X e a pessoa respondia Y. E isso era material. Ô, Ricardo, como era a sua esposa? Ah, minha escola era muito boa. Eu capturava. E nisso teve um trabalho que eu fiz, já faz uns anos, que eu capturei ele quase todo fazendo perguntas e o cara respondia outras. Mas ele respondeu tudo, porque eu passei tantas horas com ele que eu consegui juntar esse quebra-cabeça. Mas é um pesadelo, porque o cara gente como o seu sogro te dá uma palestra. Eu estou fazendo um trabalho com um cirurgião aposentado, um cara, uma mente muito poderosa. E o cara, eu praticamente não falo, eu ligo a câmera e falo, me fala daquele assunto. E o cara me dá uma palestra de 1 hora. Mas tem pessoas que falam frases e eu tenho que ficar tirando leite de pedra. É legal por um lado, porque te desafia, mas por outro você tem que perguntar tudo de vários ângulos para ver onde se encaixa, para ver em qual informação você pode confiar e qual a pessoa está confundindo com outra coisa. Mas não, é difícil, Ricardo. Eu não posso dizer que existe um método. É na patada. Você tem que ir tentando, aborda o assunto de vários ângulos diferentes, liga uma música que você acha que vai ativar uma memória. Exatamente. Perfeito. A música me ajuda bastante com pessoas que foram, né? Para quem a música foi importante. Então a pessoa às vezes não lembra do período em que morou em Três Vassouras. Que época era? Era 45. Eu vou lá, pego músicas que tocavam em 45. Já aconteceu isso, inclusive Três Vassouras não é mentira essa história. Ela lembrava do tal. Não era. Foi muito específico. Foi muito específico. Não era. Eu achei que foi uma sacada sensacional. Então, e a música acendeu a memória dessa pessoa de forma que ela antes Três Vassouras era uma mancha branca e depois foi lembrando. Foi construindo. Foi pavimentando. Footing que fazia, que era aquela coisa dos jovens andarem em volta da praça, as meninas todas bonitinhas e os caras encostados nos carros, dando um bisu. Os caras davam um cartão para as meninas, assim. Você me daria uma oportunidade de não sei o quê, de conversar, nome, telefone, com 3 algarismos, sei lá. E daí, sabe, a música ajuda, abordar o assunto de vários ângulos ajuda, mencionar pessoas... É difícil, assim. Eu acho que nem sempre eu consigo fazer esse trabalho da melhor forma possível, mas é feito com esforço e horas de conversa, né? Esse negócio que você está falando é bem legal. A gente falou no começo do vídeo que são vários tipos de memória, né? As memórias sensoriais aí, né? A memória olfativa, a memória musical, né? Então, vários fragmentos e vários estímulos podem pegar um gancho
de uma coisa que estava esquecida, né? Sem dúvida. E agora eu quero que você traga pra gente, Beto, na tua experiência de clínica, a gente já fez isso uma vez na semana do envelhecimento, a gente já feito uma semana de conhecimento Do dia, né? Da semana que marca o Dia Internacional do Idoso, né? A gente fez. A gente fez a semana do idoso, né? Aham. E você já tinha falado disso, a gente já falou sobre isso. Como que você vê isso na prática do exercício, do exercitar? Eu até quero pegar um gancho em cima disso tudo que o Bruno tá trazendo pra gente, porque é muito legal. Eu acho que sem, muitas vezes, até você ter a pretensão, você está ajudando muito essas pessoas com o teu trabalho, no sentido de recobrar, de rememorar. É um exercício muito legal. Quando a gente está falando disso, a memória, a gente tem diferentes, né, e grandes arquivos, diferentes e grandes arquivos, né, dentro da nossa cabeça. E na medida que a gente não acessa isso, como o Bruno falou, uma história me afeta naquele momento, mas daqui a pouco eu tenho que ocupar a minha cabeça com outros assuntos. Isso faz parte da memória também. A gente chama de ouvido, né? O esquecimento. O esquecimento faz parte da memória porque eu tenho que liberar espaços. Mas não significa que eu tenha perdido isso. E rememorar isso é muito importante, porque ela ajuda a gente a pavimentar e a construir novas histórias. Então, eu acho que dentro do teu trabalho, até a importância do que a gente está trazendo aqui para as pessoas, é que esse revisitar essas memórias, reconstruir, porque cada vez que a gente visita o passado, não é que a gente enxergue o passado da mesma forma. Ah, sim. Você, cada vez que vai buscar uma lembrança, pode ser até que você coloque detalhes novos naquela situação que não aconteceram. Por quê? Porque isso faz parte da própria construção da memória. A memória funciona dessa forma. Se vocês lembrarem um filme que vocês assistiram, se vocês lembrarem um desenho animado que vocês assistiram, uma situação com o pai e com a mãe de vocês, mesmo uma coisa que vocês gostem muito, quando vocês começarem a contar, provavelmente vocês nunca vão contar da mesma forma. Verdade. Tá? Por quê? Porque isso faz parte dessa construção. E é muito importante que as pessoas não tenham medo de revisitar as memórias. Como você falou desses diversos tipos de memória, a memória olfativa, né? O Bruno usa a memória musical, mas a memória olfativa é uma das memórias mais fortes que nós temos. Poderosa, né? Ela é capaz de levar a gente a situações inusitadas. Eu lembro do cheiro da sopa de feijão da minha avó. E se você sentir agora, você é transportado. Eu sempre, quando tem sopa de feijão, eu faço direto, mas quando eu tenho sopa de feijão, mas é na hora que eu tô vendo a minha avó cozinhar. Exatamente. Você não precisa pensar, não precisa nada. Você fecha o olho e você tá na presença da tua avó. É impressionante, né? É muito louco isso mesmo. Então, esse tipo de estímulo, quando a gente está falando, você me perguntou da prática clínica, a gente incentiva as pessoas a fazerem isso, a trabalharem a sua memória a partir de diferentes estratégias. Pode ser a partir das memórias sensoriais. A música é poderosa nesse sentido. As pessoas que tocam um instrumento, ou que escutam música, ou que conseguem se conectar com melodias, com harmonias, estimula de forma significativa a memória. Eu acho que isso, eu ia te perguntar, né? Esses são exercícios, né? Isso é um exercício cognitivo, né? De você a gente pode pensar como exercício, mas a gente pode pensar como uma prática cotidiana para higienização e manutenção da tua memória, sem um objetivo claro de eu vou fazer isso porque eu quero o ler, o escrever, porque são coisas que a gente pode fazer não de maneira formal, mas de uma maneira informal e manter essas memórias. O Bruno falou, né, num determinado momento ali, né, do Alzheimer, que de repente eu posso falar sobre isso. De fato, o Alzheimer pode inicia, né, os estudos demonstram que esse emaranhado de proteínas tal e beta-amiloides que vão envolver os teus neurônios, que vão dificultar a circulação da informação, ele começa aos 35, aos 40 anos e pode se manifestar mais prontamente ou mais tardiamente. Um estudo tradicional, que é o estudo das freiras, que pega as freiras porque elas vivem num ambiente absolutamente controlado e que elas cedem daí os seus cérebros, né, pós-mortem para estudos, mostram que muitas delas tinham Alzheimer em estágios muito avançados e não manifestaram a doença até períodos muito, muito perto da morte. Entendi. Por quê? Por quê, Beto?
conta de todas as atividades que elas desempenham dentro dos conventos, que são atividades intelectivas, são atividades de dar aula para as pessoas, de ensinar, de aprender, de ter atividades laborais, atividades desafiadoras do ponto de vista cognitivo. Então, dessa forma, a gente consegue preservar. Então, quando você faz o teu trabalho, quando você traz ele para a gente, é uma forma da gente levar para as pessoas a importância de trabalhar, de ter desafios intelectuais. Compreender não só a história, mas a história dos outros, e daí talvez a importância que também existe para a memória das relações sociais. Por que é tão importante para as pessoas, na medida que elas envelhecem, manter as relações sociais? Porque esse reforço de vínculo traz aquela sensação que você também trouxe do pertencimento. Eu pertenço àquela comunidade na medida que eu me integro e na medida que eu sou importante. E essa importância, quem traz é a tua história dentro daquela comunidade. Se a tua família te abandona e relega você, o isolamento vai fazer normalmente você ir para a depressão e para um sentido de cada vez mais estar dentro de si e não ter importância. Então, quando você conta a tua história para os teus netos, quando eles valorizam aquilo que você trouxe, quantos degraus você teve que subir até chegar a essas gerações que estão aqui? Isso é fundamental no sentido do pertencimento e na preservação da memória. A gente já falou sobre isso, né? É um componente das zonas azuis, né? Essa sensação de pertencimento, a manutenção das relações. Né? A importância, né, para o grupo. Você vê aqueles velhinhos em Okinawa lá com 90 pauladas, se encontram todo dia. Isso, e contar histórias, e contar as histórias, e falar e trazer os problemas do dia a dia. Não pensar que eu não tenho mais nada a aportar com relação àquilo. Eu sempre tenho uma aportação a fazer, eu sempre tenho algo né, que eu posso fazer de bom para aquele lugar, ou a minha opinião é importante, e ela é importante porque eu pertenço àquele lugar e àquela comunidade. Você vê, Beto, você falou uma coisa que me lembrou um aspecto bem importante do meu trabalho, e como você falou, indireto e completamente não intencional, que era... Eu não poderia prever, quando eu comecei a fazer esse trabalho, isso vem de um feedback que as pessoas me passam. O benefício terapêutico. Perfeito. Não poderia, não é o meu objetivo inicial. Eu não chego pensando, nossa, vou fazer muito bem ao Ricardo. O que eu tento é arrancar tudo que a memória do Ricardo me permitir botar no papel. Mas fazendo isso indiretamente, todo mundo fala do efeito terapêutico disso nos narradores. Quase catártico, né? Uma catarse, né, que ele faz, porque ele está liberando aquilo para o mundo, trazendo uma história. Vamos falar, pode ser, veja, para quem está fazendo aquilo, está nascendo uma história, porque a história só está com ele, e ele está colocando aquela história. É muito legal esse aspecto, e de poder levar isso para as pessoas. E eu acho que talvez seja... Perdão, gente, meu telefone aqui. Talvez seja também... Será que não entra nisso, Beto? O fato dele estar contando a história e sabendo que essas palavras não estão indo ao vento, estão sendo registradas. Perfeito. E que o neto dele, o bisneto que nem nasceu, vai ter acesso ao que ele está lembrando do avô dele, que já morreu há 50 anos, e a gente está fazendo essa ponte, talvez? Eu acho que essa conexão que você fez é muito importante. Todos nós, né, queremos deixar algum tipo de legado. A gente não quer ser esquecido, não é à toa que existem pirâmides, estátuas, porque todo mundo quer deixar uma marca indelével, né, na sua passagem pelo mundo. Contudo, a maior parte de nós, daqui a pouco vai ser esquecido, né? A morte, né, pode te levar ao esquecimento depois que você é enterrado. Uma ou duas gerações vão lembrar de você, mas a terceira vai ser mais... Vai esquecer. Agora, se você está deixando isso... Quando você está fazendo um livro, você está praticamente... Você está imprimindo a tua história na história e mostrando a importância da tua história, que acho que é até o que a gente está discutindo, na história de cada um de nós. Porque a gente, a partir até dessa condição da gente ver a história dos outros, e como o Bruno falou, que não são histórias... tão impactantes quando a pessoa começa a contar, que não é um épico, mas a gente vai começando a sentir esse sentido de pertencimento à raça humana, da empatia, de se reconhecer no outro. Eu acho que isso é a importância das histórias, e talvez para quem conta essa sensação de poder falar, olha, isso aqui é o que eu estou deixando para vocês olharem, né? Quem eu fui
quem eu sou, quem eu fui e quem vocês podem ser a partir de todas essas experiências também. Uma coisa bem poderosa também que eu acho que é esse exercício de contar histórias é você... Porque a nossa geração, acho que toda geração que vem, se julga superior à anterior no sentido de que o mundo agora é muito mais complexo. Mas o meu avô é um brucutu, ele estava na enxada lá. E quando a gente vai voltando e a gente se permite visitar como era a vida e a rotina de alguém que veio antes de nós, a gente vê não só que é minha opinião, talvez vocês discordem, mas eu sinto que a gente está devoluindo, é a palavra? Involuindo. A gente está evoluindo em muitos sentidos. Digamos, às vezes você vai no interior, isso já tive essa experiência várias vezes, e eu vou num sítiozinho lá no meio do interior de Fernandes Pinheiro, onde eu fiz 2 trabalhos lá muito interessantes. Um cara que às vezes mal sabe ler, assina com o dedão. E o cara tem uma engenhosidade nas coisas da casa dele, da propriedade dele, que eu, com curso superior, eu poderia ficar incapaz. 5 séculos incapaz. Como esse caboclo pensou nisso? E é uma lição, o meu ponto principal era conhecer as pessoas de quem veio antes de nós, as histórias de quem veio antes de nós, é uma lição de perspectiva, no sentido que a gente às vezes acha que a nossa vida é muito difícil, porque, puxa, bateram no meu carro ontem, porque, olha só, aconteceu isso e aquilo. E daí a gente vê como o seu avô, por exemplo, um avô seu, uma avó sua, lidava com dificuldades muitíssimo maiores. Fome, peste, guerra, eles lidam com isso. Então, assim, o que eu acho muito legal e que é importante que os jovens desses meus clientes que me contratam para fazer isso, é importante que eles leiam esses livros mesmo, e tem um trunfo que eu uso, inclusive, para isso, é que eles tenham uma lição de perspectiva, para eles verem que quando eles acham que tem um problema, eles abram o livro e falem: minha vida é ótima, eu não tenho problema nenhum. Tudo tranquilo. Eu tenho pequenos obstáculos, né? Os nossos avós nossos bisavós, inclusive dizem não, é verdade, pouquíssimos de nós sabem citar o nome dos 8 bisavós. E as pessoas velhas não são diferentes. Muitos entrevistados que eu faço, às vezes têm dificuldade de lembrar o nome dos avós, porque às vezes moravam a 5 quilômetros, mas não existia, iam lá de vez em quando, a vida era muito massacrante em termos de trabalho, não se tinha tempo. Então é uma lição muito poderosa de perspectiva isso. Quando a gente acha que tem um desafio, um problema, meu Deus, eu estou num mato sem cachorro. Você abre o livro da história do seu Jacó Pancratz, qualquer livro meu desse, eu acho que tem isso. E qualquer história dos nossos antigos tem isso. Tem lições de perspectiva humilhantes. Eu me sinto humilhado quando eu sinto que tem um problema e lembro de coisas que esse senhor me contou, que esses velhos desse livro me contaram. Esse aqui é um trabalho interessante que a gente fez lá em Fernandes Pinheiro. Fizemos 2 volumes. Pegamos alguns dos habitantes mais velhos de todos os distritos do município e capturamos um pouquinho do que cada um lembrava. Foi uma coletânea. Nossa, que coisa linda. E fizemos já 2 volumes. O segundo vai ser lançado agora em setembro, lá numa festa. E você vê, esses caras, todo mundo, você cruza por eles e fala: ih, esse caboclo aí não tem nada para contar. Não tem nada para contar. Senta com ele e ouve a história dele. Sabe? O cara estava trabalhando lá, derrubando árvore, furou o olho dele, ele não recebeu indenização, não existia isso. E o cara parou de trabalhar? Parou nada, continuou, parou com 70 anos depois, com o olho furado e a empresa nem tchum, sabe? Então é uma lição de perspectiva para a gente ver como a nossa vida é maravilhosa. Isso é uma lição para mim, né? Que no passado via o passado com olhos assim de purpurina. Tinha coisas lindas no passado, mas a vida era muito cruel, né? E o mundo hoje evoluiu em tantas coisas, em termos de medicina, em termos de como as pessoas lidam umas com as outras. Então isso é um remédio até para assim, adolescentes. Você tem um adolescente que está passando por uma crise existencial. Dá um livrinho da Dona Eva, que fugiu do regime comunista na antiga Tchecoslováquia, e você vê o que esses caras superaram e como eles veem isso como pouca coisa. Dentro da própria família deve ter, desse adolescente com problema, deve ter uma história desse tipo, né? Com Exato. Certeza tem uma história desse tipo. E todos nós temos, né? Todos nós temos no nosso convívio e nos nossos
antepassados, histórias que nós não conhecemos. Ah. Eu acho que eu conheço muito bem a história da minha família. Cada vez que eu converso com alguma outra pessoa, eu vejo que eu não sei nada. Então é assim, né? A chave é você ter a curiosidade de perguntar, porque muitas pessoas não têm e vão ter curiosidade de saber da sua história familiar, por exemplo, quando tem seus 50, 60 anos e os pais já se foram, os avós já se foram. E daí já perdeu toda a fonte que poderia As fontes, tirar exato. toda essa informação. As fontes se foram, exato. A gente vai fazer um corte aqui, né? Porque a gente chegou no nosso tempo. E a gente vai fazer o convite para o Bruno para a gente fazer um podcast número 2. Só para a gente não deixar muito comprido, que a gente percebeu que as pessoas acabam assistindo normalmente menos, né? Sim. Uhum. Daí a gente continua esse papo, a gente faz um podcast novo. Pode ser? Maravilha. Se você quiser deixar seus contatos, sua rede social, eu posso colocar na tela depois. Ótimo. Mas se você quiser falar, já deixa registrado. Maravilha. Então, o meu telefone é 41, e o WhatsApp também, 997020066. E no Instagram, nós estamos ali como arroba... Precisa falar o arroba? O Artesão de Memórias. O Artesão de Memórias, Isso, né? tem o O na frente, importante. O Artesão de Memórias. Dá pra achar o Bruno no Instagram. Isso. No YouTube também tem um monte de vídeo legal que eu acabei assistindo. Preserve as suas memórias. Entre em contato com o Bruno. Eu acho bem legal o trabalho dele. E serve de dica, né, para as pessoas verem as histórias que tem dentro da família, né? Conhecerem a sua própria história e conhecerem outras histórias, né, Bruno? Exato. Então, beleza, pessoal. Curtam, compartilhem, deixem o like, ajude a gente a chegar em mais pessoas, deixem um comentário lá que faz o YouTube distribuir nosso podcast para mais pessoas. Beleza? Obrigado, Bruno. Valeu, Muito pessoal. obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.